Olá pessoal, aqui eu vou comentar a questão de número 60 do primeiro exame de qualificação do vestibular UERJ 2020. E essa questão aqui me chamou muita atenção pelo seguinte: a maioria dos vestibulares, quando menciona atos institucionais da ditadura militar, menciona o AI-5, mas aqui nós temos uma questão sobre o ato institucional número 1, né? Ato institucional para mim é quase um trava-língua, de 9 de abril de 64. Então vamos lá. Artigo 1º. São mantidas a Constituição de 1946 e as constituições estaduais e respectivas emendas, com as modificações constantes deste ato. Bom, vamos lá. A ditadura militar já começa com os seus eufemismos, né? E o dizer uma coisa, fazendo coisas completamente opostas, né? Diz que vai manter a Constituição, só que modifica ela completamente a partir do AI-1 e depois com os atos complementares que seguem, né, durante o período da ditadura militar. Então, é aquela aparência de conservadorismo, mas que na prática oculta uma novidade muito grotesca, né, que é a implantação de uma ditadura. Aí pula o artigo 2 e 3, a gente vai mencionar esses artigos para entender as alternativas. Artigo 4º. O presidente da República poderá enviar ao Congresso Nacional projetos de lei sobre qualquer matéria, os quais deverão ser apreciados dentro de 30 dias a contar do seu recebimento na Câmara dos Deputados e igual prazo no Senado Federal. Caso contrário, serão tidos como aprovados. Pessoal, vamos olhar a gravidade do artigo 4º. Agora, o presidente da República pode encaminhar projetos para o Congresso, mas com prazo. E com um prazo que, se o Congresso Nacional não votar esta matéria, está aprovado. Ou seja, está aprovado caso não seja observado e debatido ali. Então você joga uma pressão para a Câmara e para o Senado, e não havendo acordo, por exemplo, ali para votar, para derrubar a matéria, por exemplo, ela estaria aprovada. Então, quer dizer, o regime militar, ele cria uma situação em que você cumpre um ordenamento jurídico, porque, repare bem, continua existindo o Congresso Nacional. Em tese, todas as leis do Brasil continuam tendo que passar pelo rito de aprovação do Poder Legislativo. A questão é que você vai modificando as regras ao ponto disso se tornar quase que um ritual sem peso, realmente, apenas para dar uma cara de legitimidade ao que está acontecendo. E aí ele vai de novo para o artigo 10º, né? Ele pula vários artigos. No interesse da paz e da honra nacional, e sem as limitações previstas na Constituição, os comandantes em chefe que editam o presente ato poderão suspender direitos políticos pelo prazo de 10 anos e cassar mandatos legislativos federais, estaduais e municipais, excluída a apreciação judicial desses atos. Olha só, lá no começo ele diz que vai manter a Constituição, mas já disse que vai fazer algumas modificações. Que modificações são essas? Você dá o poder ao chefe do executivo de tirar direitos políticos por 10 anos, inclusive de quem estivesse exercendo um mandato legislativo. Ou seja, perder direitos políticos é você não poder nem votar mais, cara. Ou seja, você não pode mais ter nenhum tipo de participação dentro da estrutura política do país. O ato institucional número 1, editado logo após a deposição do presidente João Goulart em 64, nele figura medidas destinadas a legitimar as ações do novo governo, como indica o texto. Um dos efeitos imediatos dessas medidas, no que se refere à atuação do poder legislativo, foi... Então, vamos lá. O que esses 3 artigos falam sobre o poder legislativo? A ampliação de atribuições decisórias não poderia ser, porque se você olhar o artigo 4º, o ato institucional número 1, ele retira do legislativo o poder de decidir, por exemplo, colocar em votação ou não um projeto de lei. Porque como é que funciona hoje? Se não é colocado em votação um projeto de lei, aquela lei está na gaveta, ela não existe. Mas o artigo 4º diz o contrário.
lei que ficasse na gaveta automaticamente se tornaria uma lei aprovada. Então você tira do Congresso Nacional o poder de legislar e concentra na mão do Poder Executivo. Se o Poder Executivo começar a mandar um monte de projeto de lei para aquilo virar um entulhamento ali no Congresso Nacional, parte desses projetos vão acabar sendo aprovados simplesmente porque você não vai conseguir cumprir os prazos para debater isso. E aí vira lei por falta de debate político. Olha a jogada. Então não é. B, restrição de incumbências tributárias. Mas se você olhar esses 3 artigos mencionados aqui, em nenhum momento se fala que o Congresso Nacional não tem mais o poder sobre questões de impostos, sobre questão tributária. Então também não pode ser. C, convocação de eleições parlamentares. Vamos lá. Em nenhum desses artigos se dissolve a Câmara dos Deputados e o Senado e que se convoca uma nova eleição. Aqui tem um detalhe importante sobre a omissão ali do artigo 2 e 3. Por quê? Porque logo no começo do AI1 é marcada uma nova eleição presidencial para ocupar o mandato que era do Jânio Quadros, que renunciou em 61, e do vice João Goulart, que foi tirado em 64, e que duraria até 66. Então, o AI1 também define que uma eleição indireta, ou seja, feita pela Câmara e o Senado, escolheria um novo presidente para cumprir esse mandato final. No caso, o escolhido foi o militar General Castelo Branco, né, o primeiro presidente eleito da ditadura civil-militar. E que depois já modificou as regras, né, porque ele foi até 67 e não realizou eleições diretas para presidente, como era o previsto, né, fez o ato institucional número 2, que modificou o sistema de eleição presidencial no Brasil, e aí, ladeira abaixo, um monte de modificações. Então, também não tem nada de nova eleição parlamentar. Então, só podia ser o D, perseguiu grupos oposicionistas. Mas aonde está isso no texto? Está aqui. Suspender os direitos políticos. De quem que eles vão suspender os direitos políticos? De qualquer um que se manifestasse contrário a esse tipo de regime político que vinha sendo implantado no Brasil. Então, esse artifício de você suspender os direitos políticos passou a ser usado como elemento para impedir a participação de grupos de oposição, e aí você vai construindo ao longo do regime militar brasileiro uma Câmara e um Senado que são basicamente compostos por apoiadores do regime militar e pelo que eles chamam de oposição, mas que não é exatamente uma oposição. Na verdade é muito mais aquela galera que é isenta, né? O famoso em cima do muro, mas que quando o muro balança a gente sabe muito bem para que lado cai. E alguns que eram ali até de uma oposição, mas uma oposição muito pouco combativa. Por quê? Se de fato você se manifestasse muito como oposição, você poderia ser cassado. E aí vem sempre uma pergunta: pô, Bruno, mas por que a ditadura militar brasileira permitiu a existência de grupos de oposição? Mesmo que seja uma oposição muito tímida, muito ridícula. Pelo seguinte, é um artifício para justamente não aparentar ser uma ditadura como de fato era. Um dos grandes argumentos da galera que passa pano para a ditadura militar no Brasil é justamente isso. Não, no Brasil não era ditadura, tinha até partido de oposição. Ou, não, no Brasil não era ditadura, a gente elegia vereador, deputado, senador. Só não podia eleger presidente, governador de estado, prefeito de capital, mas o resto a gente podia eleger. Então é isso. É o bipartidarismo que depois vai aparecer no AI2, né? Você sempre cria ali um subterfúgio para ter um ar de regime democrático, para ter um ar de legitimidade, mas se você for olhar as regras do jogo, é um jogo de cartas marcadas, é um jogo que não permite a participação de outros grupos. Muito interessante a questão aqui da UERJ, vou fazer outras resoluções da UERJ, porque é um vestibular que tem questões bem diferentes, bem interessantes, tá? Então, se você gostou, se inscreve aqui, ativa as notificações
E aqui do lado vai ter o link, né? Aqui deste lado, vai ter o link para outras resoluções de outras questões. Um abraço e até mais.